Se você assistiu ao nosso último vídeo sobre o Projeto Manhattan, já viu como projetos ultra-secretos do governo podem flertar com o impossível, até mesmo com a ideia de abrir portais para outros mundos. Aliás, se não viu, vale a pena conferir esse vídeo no canal. Pois hoje, vamos mergulhar em outro experimento envolto em mistério e teorias conspiratórias. Um projeto que, décadas após supostamente ocorrer, inspirou a trama da série Stranger Things. Prepare-se para adentrar o enigmático Projeto Montauk, uma história de experimentos secretos, viagens no tempo, controle mental e criaturas de pesadelo que teriam assombrado uma base militar nos confins de Long Island, Nova York. Imagine uma pequena cidade litorânea chamada Montauk, no extremo leste de Long Island. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940, o exército dos Estados Unidos construiu ali uma base de defesa costeira para proteger Nova York de eventuais ataques inimigos. Nascia o Camp Hero, uma instalação militar cercada de bunkers, canhões antiaéreos e um enorme radar giratório dominando a paisagem. Oficialmente, Camp Hero cumpriu sua função militar durante a guerra e, mais tarde, durante a Guerra Fria. Extraoficialmente, porém, Montauk se tornaria sinônimo de segredos sombrios. Rumores insistentes alegam que nos subterrâneos dessa base, o governo conduziu experimentos estranhos, envolvendo guerra psicológica, controle da mente, teletransporte, viagem no tempo e até portais dimensionais. Civis, militares e até crianças teriam sido usadas como cobaias nesses projetos clandestinos, cujo objetivo seria desenvolver armamentos e táticas jamais vistas, possivelmente até contato com inteligência extraterrestre. É claro, faltam evidências públicas de que algo assim realmente ocorreu. Críticos classificam o Projeto Montauk como mera teoria da conspiração ou lenda urbana sem fundamento, mas a falta de provas concretas não impediu que as histórias florescessem e se tornassem cada vez mais elaboradas com o passar dos anos, intrigando ufólogos e entusiastas do mistério. As primeiras histórias sobre o Projeto Montauk começaram a circular no início dos anos 1980. Muito desse folclore moderno se deve a um homem, Preston B. Nichols. Nichols, um engenheiro eletrônico que também estudava fenômenos paranormais, afirmava ter recobrado memórias bloqueadas de sua participação em experimentos ocorridos na base aérea de Montauk. Segundo ele, essas memórias revelaram uma série de projetos ilícitos conduzidos ali pelo governo dos Estados Unidos, envolvendo desde viagens no tempo e teletransporte, até encontros com alienígenas e até a encenação da chegada do homem à Lua em 1969. Sim, Nichols alegou que a alunissagem do Apollo 11 teria sido forjada em um estúdio secreto em Montauk. Em 1992, Nichols e o escritor Peter Moon publicaram um livro curioso intitulado The Montauk Project – Experiments in Time, Projeto Montauk – Experimentos no Tempo, que narrava em primeira mão esses supostos eventos. Lançado originalmente como uma obra de ficção, o livro detalhava com riqueza de detalhes o que teria acontecido nos laboratórios subterrâneos de Montauk, chegando a incluir fotografias reais da base para dar veracidade à narrativa. O resultado? Muitos leitores ficaram convencidos de que a história era mesmo verdadeira. Nichols e Moon meio que atiçavam essa dúvida, escrevendo na introdução que, quer você leia isto como ficção científica ou não ficção, está prestes a conhecer uma história surpreendente, e publicando boletins informativos com atualizações sobre o caso. Com isso, o projeto Montauk saltou de um boato regional para o palco mundial das conspirações.
O livro fez sucesso suficiente para gerar várias continuações ao longo dos anos 1990, cada uma acrescentando camadas ainda mais bizarras à lenda, incluindo teorias de que a missão Apollo foi falsificada e até de que o vírus da AIDS teria sido criado em laboratório em Montauk. Mais uma vez, sem qualquer prova concreta, apenas os testemunhos e relatos nebulosos de quem diz ter estado lá. Após Nichols abrir a porteira com seu livro, outras pessoas surgiram alegando também fazer parte do projeto Montauk. Vários indivíduos afirmaram ter recuperado lembranças semelhantes de envolvimento nos experimentos, dando entrevistas que expandiram o escopo da conspiração. A narrativa ficou tão ampla que acabou englobando diversos outros mistérios do século XX. Segundo esses relatos, a origem do projeto Montauk remonta, na verdade, a um evento ainda mais antigo e famoso, o Experimento Filadélfia, em 1943. Aqui é onde entra em cena um dos personagens mais controversos dessa história, Alfred Bielek. Bielek apresentou-se publicamente nos anos 1990, alegando ser uma testemunha viva de 2 projetos secretos interligados por um túnel do tempo. Ele contou que seu verdadeiro nome era Edward Cameron e que, quando jovem, serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Em outubro de 1943, Cameron e seu irmão Duncan teriam participado de um experimento ultra-secreto na Filadélfia, Pensilvânia, a bordo do navio USS Eldridge. Esse foi o famoso Experimento Filadélfia, uma tentativa, jamais confirmada oficialmente, de tornar um navio de guerra invisível aos radares inimigos. De acordo com Bielek Cameron, algo deu terrivelmente errado naquele teste. Os geradores do Eldridge não só tornaram o navio invisível, como abriram um buraco no espaço-tempo. Um portal que transportou o Eldridge e sua tripulação para outro lugar e outra época. A lenda diz que o navio chegou a desaparecer fisicamente do estaleiro, e alguns afirmam que ele saltou no tempo, enquanto os marinheiros sofreram efeitos devastadores. Há histórias de homens fundidos ao metal do convés, ou enlouquecidos pelo que viram. Bielek afirma que ele e Duncan, ao perceberem o colapso iminente do experimento, pularam do navio em meio ao vórtice, e em vez de caírem na água em 1943, aterrissaram no ano 1983, dentro de uma instalação militar desconhecida. Essa instalação, ele descobriu depois, era a base de Montauk. Segundo Bielek, os cientistas de Montauk estavam justamente conduzindo um experimento temporal em agosto de 1983, quando de repente 2 homens surgiram do nada. Ele e seu irmão, vindos de 1943. A equipe de Montauk os teria acolhido e acabou recrutando Duncan, que possuía fortes habilidades psíquicas, para participar dos experimentos em curso. Bielek alega que John von Neumann, o renomado físico, que na vida real trabalhou no projeto Manhattan e na computação, estava envolvido no projeto e ajudou a estabilizar a situação. Após algum tempo colaborando em Montauk, Bielek e Duncan teriam sido devolvidos ao seu período de origem através do portal, para dar um fim adequado ao Experimento Filadélfia de 1943. Toda essa aventura, porém, foi rigorosamente apagada de sua memória por meio de técnicas de amnésia induzida, de modo que Bielek viveu por décadas sem se lembrar de nada disso. Foi apenas em 1988, ao assistir ao filme de ficção científica The Philadelphia Experiment, lançado em 1984, que flashes de lembranças começaram a atormentá-lo. Bielek então buscou terapias de regressão
e métodos de hipnose para recuperar completamente suas memórias suprimidas. Quando leu o livro de Preston Nichols sobre Montauk, tudo finalmente fez sentido para ele. Bielek veio a público com sua história impressionante em conferências de ufologia, apresentando-se como prova viva de que o experimento Filadélfia foi real e esteve diretamente conectado ao projeto Montauk. Ele acrescentou ainda mais um elemento à saga. Alegou que tecnologia alienígena estava por trás dos experimentos de invisibilidade e viagem no tempo, sugerindo que cientistas extraterrestres teriam auxiliado secretamente os projetos militares. Verdade ou não, as declarações de Bielek se espalharam pela comunidade paranormal e reforçaram o mito de Montauk. Outro nome importante nesse elenco é Stuart Swerdlow. Diferente de Nichols e Bielek, Swerdlow não era um adulto trabalhando na base. Ele diz ter sido uma das vítimas, um dos chamados Montauk Boys. Hoje, um escritor e conferencista na área de metafísica, Swerdlow alega que quando tinha por volta de 13 anos, no início dos anos 70, foi sequestrado de sua casa por agentes do projeto Montauk. Assim como ele, dezenas de outros garotos, muitos deles órfãos ou crianças desacreditadas pela sociedade, teriam sido raptados ao longo dos anos para servirem de cobaias nos experimentos secretos. Swerdlow descreve em detalhes cenas aterrorizantes pelos quais teria passado nas instalações subterrâneas de Camp Hero, torturas físicas e psicológicas, incluindo espancamentos, choques elétricos, afogamentos simulados e confinamento em caixas por horas. Os responsáveis o levariam até o limite da morte, para então resgatá-lo e se apresentarem como seus salvadores. Uma técnica de quebra e controle mental destinada a transformá-lo em um indivíduo programável e obediente. Através desse método brutal, os cientistas procuravam apagar a identidade original da criança e inserir comandos hipnóticos profundos, moldando-a conforme os objetivos do projeto. Swerdlow afirma que essa lavagem cerebral visava despertar nele e nos outros garotos potenciais habilidades psíquicas como clarividência, telepatia e visão remota, que poderiam ser utilizadas como armas na Guerra Fria. Após anos de abuso, ele teria sobrevivido e eventualmente recuperado sua liberdade, embora carregando traumas severos. Suas lembranças sobre Montauk vieram à tona mais tarde, e ele passou a divulgá-las, corroborando vários pontos dos livros de Nichols. Swerdlow, inclusive, diz que os experimentos envolveram dimensões paralelas e viagens a outros tempos. Ele próprio teria vislumbrado cenários de futuro e passado durante estados alterados, induzidos na base. Assim como Nichols e Bielek, Stuart Swerdlow não possui documentos ou provas materiais do que conta, mas sua postura calma e detalhista intrigou até o cético diretor do documentário Montauk Chronicles, que o entrevistou nos anos 2000. Muitas dessas narrativas soam como enredos de ficção científica, e, de fato, boa parte do público permanece cético. No entanto, ao ouvi-las, é impossível não traçar paralelos com Stranger Things. Na série, ambientada nos anos 1980, vemos uma garota psíquica usada pelo governo em experimentos secretos, portais dimensionais para um mundo invertido e até uma criatura monstruosa escapando para nossa realidade. Todos elementos presentes na lenda de Montauk. E isso não é coincidência. Os irmãos Duffer, criadores de Stranger Things, inspiraram-se diretamente no folclore do projeto Montauk ao escreverem a trama. Tanto que o nome original da série, durante o anúncio em 2015, era Montauk. A inspiração está escancarada. Vejamos, por exemplo, as descrições dos experimentos. Preston Nichols fala de uma Montauk Chair,
uma cadeira especial repleta de equipamentos eletromagnéticos que amplificariam os poderes psíquicos de quem nela se sentasse. Com a ajuda dessa cadeira, afirmam os testemunhos, os cientistas de Montauk conseguiam realizar façanhas incríveis. Uma delas era chamada de o olho que vê, The Seeing Eye, dando a um médium um objeto pessoal de alguém, digamos, uma escova de cabelo, e colocando o médium na Montauk Chair, ele seria capaz de enxergar pelos olhos daquela pessoa em qualquer lugar do mundo, como uma espécie de telepatia de longo alcance. Lembra alguma coisa? Na série da Netflix, a personagem Eleven, submersa em um tanque sensorial, consegue localizar pessoas à distância e até entrar em contato com o Demogorgon em outra dimensão. Uma clara referência a essas ideias. Falando em outra dimensão, talvez o aspecto mais fantástico do projeto Montauk seja o clímax dos supostos experimentos. De acordo com Nichols e Bielek, em 12 de agosto de 1983, a base de Montauk alcançou seu objetivo máximo. Abriu-se literalmente um portal no tempo, conectando 1983 a 1943. As frequências e datas se alinharam de tal forma, vale notar que 12 de agosto de 1983 era exatamente 40 anos após o experimento Filadélfia de 12 de agosto de 1943, que um túnel temporal permanente foi estabelecido entre Montauk e o navio Eldridge. Esse evento sem precedentes, chamado de ancoragem no tempo, teria confirmado o êxito do projeto Phoenix Montauk em dominar as forças do hiperespaço. Porém, esse triunfo veio junto de um desastre. Nichols relata que, ao perceberem o quão perigoso aquilo tudo se tornara, estávamos rasgando o tecido do espaço-tempo, nas palavras dele. Alguns cientistas decidiram acabar com o projeto de vez. Eles tinham implantado secretamente um programa de contingência em um dos principais sensitivos, Duncan Cameron, o mesmo irmão de Bielek que havia permanecido em 1983, ajudando nos experimentos. Enquanto Duncan estava conectado à Montauk Chair, imerso em transe profundo, um dos conspiradores se aproximou dele e sussurrou a frase-chave: "A hora é agora." Essa simples frase ativou algo no subconsciente de Duncan e desencadeou o caos. Instantaneamente, um pesadelo indescritível ganhou forma. Dos pensamentos mais sombrios de Duncan, materializou-se uma entidade monstruosa no interior da base. Nichols descreve que as telas do transmissor começaram a exibir a imagem de um ser peludo, enorme e feroz, que de repente ganhou existência física na estação. O monstro de Montauk estava solto. Ele era grande, peludo, faminto e desagradável, nas palavras de Nichols. Uma criatura furiosa que começou a destruir tudo em seu caminho, estraçalhando equipamentos e devorando qualquer coisa viva ou não viva que encontrasse. O mais bizarro é que, posteriormente, as poucas testemunhas remanescentes descreveram o monstro de formas divergentes. Cada um o viu de um jeito, como se a aparência da criatura fosse algo extraído das profundezas da mente de cada observador. Podemos imaginar o pânico que tomou conta dos túneis claustrofóbicos de Montauk naquela noite. Diante da situação desesperadora, os responsáveis pelo projeto recorreram à única solução possível: destruir a base. Nichols conta que ele mesmo pegou um machado e começou a golpear os bancos de computadores, cabos e geradores que mantinham a Montauk Chair funcionando. Em questão de minutos, toda a aparelhagem de energia foi demolida ou desligada à força. Como por encanto, o monstro desapareceu no ar, esvanecendo-se assim que a fonte de energia psíquica que o mantinha foi cortada. O pesadelo de Duncan retornou ao nada de onde viera.
Mas os danos já estavam feitos. Aquele incidente foi a gota d'água. O projeto Montauk foi encerrado imediatamente após o caos. Os experimentos temporais haviam alcançado um patamar insustentável. Para garantir que nada dali escapasse novamente, todas as conexões com 1943 foram fechadas. Supostamente, o portal temporal para o Eldridge se desfez, isolando cada época no seu lugar. Nos dias, semanas e meses seguintes, medidas drásticas teriam sido tomadas para enterrar de vez os segredos de Montauk. Centenas de funcionários e soldados envolvidos passaram por lavagem cerebral, apagando qualquer memória do projeto, e os níveis inferiores da base subterrânea foram preenchidos com cimento em 1984, lacrando túneis e salas para sempre. Do lado de fora, Camp Hero foi oficialmente desativada e fechada. O local, ao menos na narrativa, tornou-se uma instalação fantasma, com seus acessos trancados e cobertos por concreto e solo. Assim termina a história. Pelo menos, a história contada por Nichols e seus colegas. Hoje, Camp Hero é um parque estadual aberto ao público, com trilhas pela mata e acesso a belas falésias com vista para o Atlântico. Visitantes passeiam, fazem piquenique e pescam nas proximidades. Porém, ao explorar o parque, rapidamente se notam os vestígios do passado militar e algo de inquietante no ar. A antiga torre de radar, AN/FPS-35, desativada há muito, ainda se ergue acima das árvores, seu esqueleto metálico corroído dominando a paisagem silenciosamente. Placas enferrujadas no alambrado alertam "Danger, keep out" e área fechada ao público. Os edifícios de concreto que restaram da base estão lacrados e abandonados, parcialmente camuflados pela vegetação. Mapas oficiais do parque mostram grandes áreas marcadas em vermelho como área restrita, onde o público não pode entrar. É ou não é um cenário perfeito para instigar teorias conspiratórias? Não surpreende que, nos finais de semana, entusiastas e curiosos visitem Montauk munidos de câmeras e muita imaginação. Alguns se aventuram a chegar o mais perto possível das entradas cimentadas, na esperança de captar algum sinal do que pode estar escondido lá embaixo. Até quem não acredita em conspirações fica com a pulga atrás da orelha em Montauk. Afinal, por que exatamente certos trechos do parque continuam fechados décadas depois? Para os investigadores do insólito, o encerramento oficial do projeto Montauk em 1983 ou 84 não foi o fim da história. Há quem sustente que as operações continuaram em segredo, talvez em outro lugar ou sob outro nome. Relatos esporádicos mantêm vivo o mistério. Exploradores urbanos que se infiltraram em Camp Hero afirmam ter ouvido sons estranhos, ecos distantes, algo parecido com gritos ou maquinaria ativa, vindos de trás das paredes de concreto e dos túneis inundados. Moradores locais, vez ou outra, reportam luzes não identificadas na área durante a noite. Seriam apenas veículos de manutenção ou algo mais extraordinário? Uma curiosa observação feita por alguns é que a antiga base ainda consumiria energia elétrica em níveis anormalmente altos, incompatíveis com uma instalação desativada, como se grandes equipamentos ainda estivessem funcionando nas entranhas do solo. Em 2008, Montauk voltou às manchetes quando uma estranha criatura morta apareceu numa praia da região com aparência bizarra que ninguém conseguia identificar. A imprensa apelidou o achado de Montauk Monster e especulou-se de tudo, de mutação genética a animal pré-histórico ou extraterrestre, antes de especialistas concluírem que provavelmente era apenas um guaxinim em decomposição. Mesmo assim, para os aficionados, aquele incidente serviu de lembrete de que Montauk ainda guarda segredos
e possivelmente aberrações. Alguns se perguntaram: teria escapado mais alguma coisa dos laboratórios subterrâneos? Teria Júnior, o monstro de 1983, feito outra vítima? Jamais saberemos ao certo. Para os investigadores do insólito, o encerramento oficial do projeto Montauk em 1983 ou 84 não foi o fim da história. Há quem sustente que as operações continuaram em segredo, talvez em outro lugar ou sob outro nome. Relatos esporádicos mantêm vivo o mistério. Exploradores urbanos que se infiltraram em Camp Hero afirmam ter ouvido sons estranhos, ecos distantes, algo parecido com gritos ou maquinaria ativa, vindos de trás das paredes de concreto e dos túneis inundados. Moradores locais, vez ou outra, reportam luzes não identificadas na área durante a noite. Seriam apenas veículos de manutenção? Ou algo mais extraordinário? Uma curiosa observação feita por alguns é que a antiga base ainda consumiria energia elétrica em níveis anormalmente altos, incompatíveis com uma instalação desativada, como se grandes equipamentos ainda estivessem funcionando nas entranhas do solo. Em 2008, Montauk voltou às manchetes quando uma estranha criatura morta apareceu numa praia da região, com aparência bizarra que ninguém conseguia identificar. A imprensa apelidou o achado de Montauk Monster e especulou-se de tudo, de mutação genética a animal pré-histórico ou extraterrestre, antes de especialistas concluírem que provavelmente era apenas um guaxinim em decomposição. Mesmo assim, para os aficionados, aquele incidente serviu de lembrete de que Montauk ainda guarda segredos e possivelmente aberrações. Alguns se perguntaram: teria escapado mais alguma coisa dos laboratórios subterrâneos? Teria Júnior, o monstro de 1983, feito outra vítima? Jamais saberemos ao certo. Fato é que, verdadeiro ou não, o projeto Montauk deixou um legado cultural significativo. Em 2015, um cineasta independente lançou Montauk Chronicles, um docudrama investigativo reunindo os depoimentos de Preston Nichols, Al Bielek e Stuart Swerdlow sobre o caso. O filme causou burburinho e chegou a ganhar o prêmio de melhor documentário no Philip K. Dick Film Festival, em Nova York. Um feito e tanto para uma história que muitos taxam de ficção. O canal History também exibiu um especial de TV intitulado Montauk, Projeto Secreto, explorando os mitos e verdades por trás da lenda. Mas a maior divulgação, sem dúvida, veio através da ficção. Stranger Things apresentou ao grande público uma versão estilizada do projeto Montauk, com crianças psíquicas, portais interdimensionais e monstros inspirados no famoso Demogorgon, claramente baseado no monstro que Nichols jurou ter visto naquele fatídico dia. A cultura pop frequentemente bebe dessas fontes conspiratórias, misturando realidade e fantasia de um jeito irresistível. No fim das contas, o projeto Montauk permanece envolto em mistério. Não existem documentos oficiais liberados, fotos comprovadas ou confirmação governamental de que algo além do comum ocorreu em Camp Hero. Para a maioria dos historiadores, trata-se de um caso de boato que ganhou vida própria. Um exemplo de como teorias da conspiração podem nascer e se espalhar. Por outro lado, a história é tão fascinante e cheia de detalhes peculiares que muitos se perguntam: e se houver uma parcela de verdade nisso tudo? Seria possível que, em meio à corrida tecnológica e bélica do século XX, algum experimento mais exótico tenha sido tentado e depois acobertado? Acreditando ou não, Montauk se tornou um mito moderno, um conto de advertência sobre os excessos da ciência em segredo e um prato cheio para quem se interessa por ufologia e mistérios históricos. A torre de radar enferrujada continua lá,
apontada para o céu vazio, como um sentinela silencioso. Talvez não guarde nenhum portal para outras dimensões, mas certamente guarda as histórias, reais ou imaginárias, daqueles que ousaram sonhar ou delirar com viagens no tempo e monstros de outros planos. E enquanto esse colosso de concreto e aço resistir ao tempo, a lenda do Projeto Montauk continuará viva, alimentando nossas mentes curiosas com perguntas sem resposta e aquela deliciosa sensação de mistério que nos faz olhar duas vezes para a escuridão, imaginando o que pode estar escondido além do véu da realidade. Enfim, chegamos ao final do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois nos ajuda muito com o algoritmo. Espero te ver no próximo vídeo. E lembre-se, a realidade nem sempre é o que parece. Até a próxima.